Hoje eu vou pregar sobre o Deus de Jacó. Quem já ouviu falar? O poderoso Deus de Jacó. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando assim: ainda que aconteça um terremoto dentro do meu ser, ainda que as minhas estruturas, ainda que as minhas emoções, ainda que todos os meus fundamentos de alguma forma sejam abalados, sejam estremecidos, é o que ele está falando aqui, ainda assim eu não temerei, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, não temeremos. E aí ele vai dizer o porquê. Dá uma olhadinha no versículo 7, por que que ele não vai temer, mesmo que ele viva um terremoto dentro dele, que coisas aconteçam e a vida dele seja abalada. Olha o que ele fala no versículo 7, por que que nós não vamos temer? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele continua no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos falar juntos o versículo 11? O Senhor dos exércitos está conosco. Olha para o seu vizinho, fala para ele assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito do Salmo 46, porque esse salmo é na verdade um tributo, é um grande tributo, é um verdadeiro hino de louvor, de glória, de honra. A quem? Ao Deus de Jacó. E quando eu estudo a história de Jacó, lá no livro de Gênesis, eu me deparo com 4 manifestações poderosas do Deus de Jacó. E eu queria gastar uns minutinhos hoje, pensando com você, nessas 4 manifestações do Deus de Jacó, essas 4 manifestações gloriosas que Deus faz na vida do Jacó, na vida da família dele, dos filhos dele. Deus vai agindo, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando a Jacó. Quem conhece a história dele, sabe que Deus fez muita coisa na vida dele. E eu queria então pensar com você nisso, porque eu creio que o Deus de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus também, e aquilo que ele fez, aquelas transformações, aqueles milagres extraordinários que ele fez na vida de Jacó, ele ainda é poderoso para fazer na minha vida, é poderoso para fazer na sua vida também, amém? Então vou te apresentar hoje o Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? O livro de Gênesis vai nos mostrar que, em primeiro lugar, o Deus de Jacó é aquele que não precisa da minha ajuda para cumprir o plano perfeito dele na minha vida. Vou repetir: quem é o Deus de Jacó? É aquele que não precisa da minha ajuda para cumprir o plano perfeito dele na minha vida. Irmãos, eu estou numa dúvida cruel hoje. Falei com a turma no culto da tarde e repito aqui para vocês. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Estou numa dúvida cruel, não sei o que é pior, se é a gente não acreditar naquilo que Deus diz que vai fazer na nossa vida, ou se é a gente acreditar tanto, a ponto da gente dar uma mãozinha para Ele. Olha Deus, eu acredito sim, viu? Olha, eu acredito tanto naquilo que o Senhor falou que vai fazer na minha vida, que eu vou te dar uma mãozinha, eu vou te dar uma forcinha, para que aconteça mais rapidamente aquilo que o Senhor falou que vai fazer na minha vida. Deixa eu dar um depoimento aqui pessoal. Quando eu tinha 20 anos de idade, Deus falou que Ele ia me preparar, que Ele estava preparando uma esposa para mim. Quando eu tinha 20 anos, olha só, com 20 aninhos de idade, eu já tinha convicção do meu chamado pastoral, eu já estava no meu primeiro ano de faculdade teológica, e aos 20 anos Deus falou: menino, calma, sossega aí rapaz, porque eu vou preparar uma esposa para você. Só que o detalhe era o seguinte: eu estudava num seminário interno,
lá em Arujá, morei lá em Arujá no seminário teológico, e nós éramos lá em 40 seminaristas, 20 homens e 20 mulheres, só que como era interno, eu não apenas estudava, eu realmente morava lá, e aí, o tempo foi passando, e eu achei que Deus estava demorando demais, para mandar a esposa que ele falou que mandaria. O que o bonitão fez aqui? Sabe o que eu fiz? Dei uma mãozinha para Deus, falei, Deus, vou te dar uma mãozinha, porque o Senhor está demorando muito, para cumprir o plano perfeito, que o Senhor falou que tem para mim, nessa área conjugal, nessa área sentimental. O que eu fiz? Eu fiz uma oração doida. Você já fez uma oração louca? Já fez uma oração assim, débil mental? Irmãos, eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor falou que ia me dar uma esposa, então Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor, aqui no seminário tem 20 mulheres, o Senhor não vai escolher lá fora não, lá fora tem muitas mulheres, o Senhor é muito perfeccionista, o Senhor vai demorar muito para escolher uma esposa para mim, aqui dentro só tem 20, o Senhor faça o favor de escolher qualquer uma dessas 20, qualquer uma delas está bom demais para mim, vai ser a minha esposa, entendeu Deus? Estamos combinados então? Olha gente, pode um atrevimento desse? Euzinho mesmo, ajudando Deus a me ajudar, isso não ia acabar bem, como de fato não acabou. Eu me lembro que aí eu entrei, eu estava tão fissurado com essa ideia, Deus vai me dar uma esposa, e vai ser uma dessas 20 seminaristas aqui, e aí eu lembro que eu entrei na biblioteca do seminário uma noite, a biblioteca ficava aberta, todo mundo morava lá mesmo, então era 11 horas da noite, eu entrei, e fiz uma oração débil mental, uma oração retardada, cuidado que às vezes a gente faz esse tipo de coisa, eu sentei, falei na cadeira, falei, Senhor, de olhos fechados, comecei, aleluias, glórias, oh Deus, Senhor, o Senhor falou que vai me dar uma esposa, então agora Senhor, o Senhor vai fazer uma menina levantar da cama, aleluia, e ela virá até a biblioteca, o Senhor vai conduzir essa menina, e ela vai entrar aqui, Senhor, a primeira menina que entrar por essa porta, e que sentar aqui, na minha frente, vai ser a minha esposa, e eu tomo posse dela, aleluia. O pior de tudo, é que eu não estava sozinho na minha loucura, tinha um outro doidinho do meu lado, tinha um amigão, hoje ele é pastor lá no Paraná, e ele estava fortalecendo a minha loucura, e aí nós dois estávamos fazendo essa oração, Senhor, de 20, escolhe 2, faça com que elas entrem aqui, serão as nossas futuras esposas, e tal, imagina, aí o cara orando aqui, de olhos fechados, eu também falando amém, aleluia, e glória a Deus, e a mais bonita é a minha, aleluia, e tal, sei que, e tal, o Senhor faz ela entrar aqui, animadão, gente, 11 horas da noite, a gente só ouviu o barulhinho do grilo, não é que entra alguém na biblioteca, eu só ouvi os passos, meu irmão, meu coração foi a mil, eu falei, aleluia, Deus ouviu o meu clamor, ó minha noiva chegando aí, mas eu não abri os olhos, de olho fechado, o louquinho orando, o outro louquinho falando amém, e entrou alguém, gente, sentou tinha 2 cadeiras, podia ter sentado na frente dele, sentou na minha frente, eu falei, glória a Deus, Deus mandou a minha esposa, aleluia, já imaginei uma menina linda, perfumada, cheirosa, gatona, maravilhosa, falei, ela, e eu fiquei tão emocionado, que eu não esperei o meu amigo terminar a oração, eu abri os olhos antes, eu falei, eu vou ver a minha futura esposa, lindona, aleluia, obrigado Senhor, aleluia, é nós, o Senhor é Deus, é 10, aleluia, irmãos, quando eu abri os olhos, esperando ver a minha futura esposa, abro os olhos, quem que eu vejo na minha frente? Um negão, de 2 metros de altura, gente, por 2 metros de largura, era um amigão nosso, hoje o cara é pastor, um pastorzão, abençoado por Deus, prega maravilhosamente bem, é um cara realmente chamado por Deus, era um amigão nosso, mas você há de convir comigo, que naquele contexto ele me assustou, meu irmão, eu estou lá pedindo uma esposa linda, maravilhosa, eu abro os olhos, eu vejo o Anderson Silva na minha frente, mano, o cara olha para mim ainda, grandão, ele olha para mim e ainda fala com aquela vozinha de Anderson Silva, cheguei,
Ele não sabia de nada, Na hora que ele falou, cheguei, eu falei, não, estendi a mão, falei, está amarrado em nome de Jesus, volta para o lugar de onde você veio, nem pense em tocar neste corpinho, porque ele não te pertence. Ele não sabia de nada, tadinho. Depois a gente deu risada com a gente. Mas o pior de tudo é que o louquinho do meu lado aqui, o cara era mais louco do que eu, porque aconteceu tudo isso e ele estava orando ainda. Ele estava lá clamando a Deus ele nem viu o que aconteceu, ele estava lá ainda pedindo para entrar. Eu tive que bater no ombro dele, falar assim, ô velho, na boa, pode parar a oração que deu errado, não funcionou hoje, pode parar a oração. Ele parou a oração. Confesso a você que naquela noite eu fui dormir triste. Deus não ouviu minha oração, Deus não mandou a minha esposa, Deus não cumpriu o plano perfeito dele na minha vida e tal. Para encurtar a história, a Dani estava aqui no culto das 4, aí eu brinquei com ela e eu falei, olha, a Dani é a minha esposa. Aí eu falei assim, olha gente, somente 2 anos depois dessa oração doida que eu fiz, é que eu fui conhecer a Dani. Somente 5 anos depois daquele dia, é que eu fui me casar com a Dani. E aí eu brinquei com ela, eu falei, olha, mas hoje quando eu olho para a Dani, e vejo a bênção que ela é, quem conhece a Dani, sabe que ela foi feita para mim, né gente? Ó, encaixou como uma luva, até pelo tamanho dela, né? Ó, Deus foi fiel. Já pensou, eu vou beijar minha mulher? Não funciona assim, né? Deus mandou uma baixinha assim, lindona, maravilhosa, que me complementa com a alegria, com a espontaneidade dela, aquela coisa que a Dani me ensinou a ser mais aberto, né? Eu era muito caladão, na minha, assim, fechadão, e Deus foi usando a vida dela. Deus pegou o barulho dela, colocou em mim, pegou o meu silêncio, foi botando nela um pouquinho assim, Deus foi equilibrando as coisas. Mas o fato é que eu falei, gente, hoje, quando eu olho para a Dani, eu vejo que Deus não demorou para mandar a esposa que Ele falou que mandaria. 5 anos depois daquele dia, ainda levou 5 anos, parece que Deus demorou, mas hoje quando eu olho para ela, hoje eu tenho essa convicção, Deus não demorou, Deus não estava demorando, olha para mim, Deus não estava demorando, Ele só estava caprichando. Quero falar uma coisa para você nessa noite, se Deus falou de alguma forma, que iria fazer alguma coisa na sua vida espiritual, familiar, conjugal, profissional, e Ele ainda não fez, eu quero te dizer uma coisa, Deus não está demorando, Deus só está caprichando. Filipenses 1,6 diz assim, aquele que começou em vós uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra, Deus não começou uma coisinha de qualquer jeito, Deus não está fazendo uma obra assim, rápida demais, vamos fazer uma obra qualquer, não, a Bíblia fala que Deus está fazendo uma boa obra, parece que Ele está demorando, Ele só está caprichando nessa boa obra que Ele começou, Ele só está caprichando nessa excelente obra que Ele iniciou. Jeremias 29:11, o próprio Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Quando Deus olha para a sua vida, Ele enxerga o que você está vivendo hoje, mas Ele fala assim, eu tenho pensamentos a seu respeito, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu estou vendo o que você está vivendo hoje, mas eu já estou planejando o que eu vou fazer daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque menino, você não sabe, eu é que sei que pensamentos tenho, projetos que eu tenho para a sua vida. Nessa noite você precisa entender, querido, o Deus de Jacó é aquele que tem um plano perfeito para a sua vida, em todas as áreas. E o que você tem que fazer enquanto Deus não cumpre o plano perfeito dele na sua vida? O que você tem que fazer? Fala para o seu irmão aí, fique no lugar que Deus te colocou. Por quê? Porque se você tentar ajudar Deus a fazer o que Ele falou que iria realizar na sua vida, você corre o risco de atrasar o plano de Deus na sua vida. O que Ele faria em 2, 3 anos, você foi lá, pôs a mão, estragou tudo. Agora vai demorar 5, 10, 15 anos para acontecer o que Deus falou que iria fazer em 2, 3 anos. Isso aconteceu na família de Jacó.
A mãe de Jacó, lembra? Quando ela estava grávida de gêmeos, o Jacó e o Esaú, eles eram irmãos gêmeos. Quando Jacó e Esaú estavam ainda na barriga da mãe, Deus falou para Rebeca, gente. Deus falou assim: Rebeca, tem 2 meninos no teu ventre, e esses 2 meninos serão pais de nações, serão homens poderosos, serão homens de renome. E Deus ainda falou assim: Rebeca, o mais novo, que no caso era o Jacó, o mais novo será ainda mais abençoado do que o mais velho. Então Deus tinha um plano perfeito para o Jacó? Tinha ou não tinha, gente? Deus tinha um projeto para o Jacó? Ele estava na barriga da mãe dele, ele ainda era um feto, ele ainda estava em formação, e Deus já tinha um plano específico e perfeito para ele. Olha que coisa linda. Deus tem um plano perfeito para nós quando nós estamos ainda na barriga da mãe. Olha que coisa espetacular. E aí os gêmeos nasceram. A diferença entre eles era evidente. A Bíblia fala que o Jacó era lisinho, ele não tinha um pelo no corpo. E o Esaú? A Bíblia fala que o Esaú era peludo. Pensa num homem peludo aí, ó. Pra você ter uma ideia, o Esaú era tão peludo, mas tão peludo, que quando ele nasceu, ele já ganhou do Tony Ramos. A Bíblia fala que o cara era peludo. E aí, a diferença entre os gêmeos não era só corporal, mas era uma diferença comportamental, porque a Bíblia fala que o Esaú cresceu e virou caçador, ficou amigão do pai. O Jacó virou chefe de cozinha e ficou amigão da mãe. Aí o tempo foi passando, a Rebeca, a mãe dos gêmeos, falou assim: olha, eu já estou bem velhinha, meu marido também está velho, os nossos filhos já são homens feitos, formados, Deus ainda não cumpriu o plano dele na vida do Jacó. Deus falou que o meu filho queridinho Jacó ia ser mais abençoado do que o Esaú, só que o Esaú é o primeiro filho, e a bênção da primogenitura, que era uma bênção especial dada ao filho mais velho, é o Esaú que vai receber. O que a dona Rebeca fez? Vou dar uma mãozinha para Deus, vou dar uma forcinha para Deus, já que Deus falou que o Jacó vai ser mais abençoado do que Esaú, vou roubar a bênção da primogenitura do Esaú, vou dar para o Jacó. Vocês conhecem a história. A dona Rebeca deu um jeitinho, enganou todo mundo, roubou a bênção que era do Esaú, foi para o Jacó. O que aconteceu, gente? Quando o Esaú descobriu que o Jacó tinha roubado a bênção dele, o Esaú ficou possesso. Ele falou: vou matar você, seu desgraçado miserável, você roubou minha bênção, eu vou caçar você, eu sou caçador, você vai ser a minha caça, eu vou arrebentar você, eu vou pegar você, eu vou cortar dedo por dedo, vou esmagar osso por osso, eu vou brincar de jogos mortais com você, Jacó, eu vou acabar com você. O que o Jacózão fez? Ó, vazou, foi embora, fugiu. A mãe do Jacó falou: filho, pega aí uma roupinha, você vai ficar uns 2 meses fora de casa, daqui a pouco o teu irmão Esaú passa a raiva dele, aí você volta. Ela falou: você vai ficar uns 2, 3 meses, sabe quanto tempo durou a raiva do Esaú? Quem sabe? A Bíblia diz que 20 anos, 20 anos, o Jacó não pôde voltar para casa, porque a raiva do irmão dele era tão ferrenha, tão terrível, que se ele voltasse ele seria morto. Sabe o que aconteceu nesse meio tempo, gente? A Rebeca, mãe do Jacó, que fez tudo para ajudar o filho dela, ela já era velhinha. Nesse meio tempo, nesses 20 anos que o Jacó ficou fora, a Bíblia fala que a Rebeca morreu. Ela já era bem velhinha, e ela não pôde nem dar um beijo de despedida no seu filho do coração. Ela não teve nem como, ela partiu desse mundo, e ela não teve como dizer adeus ao seu filho querido. Sabe o que eu aprendo com essa história? Às vezes, o jeitinho que a gente dá para conseguir aquilo que a gente quer, às vezes até funciona, mas o preço que a gente paga depois é caro demais, irmãos, é caro demais. A Rebeca deu um jeitinho para enganar o Esaú, deu um jeitinho para o Jacó ser abençoado. O Jacó foi abençoado? Foi ou não foi? Foi, ele recebeu a bênção. Então, ela conseguiu o que ela queria? Conseguiu, mas valeu a pena? Não valeu a pena. O preço que ela pagou foi caro demais. Meu irmão, o Deus de Jacó é aquele que tem um plano perfeito para a sua vida. Você não precisa dar uma mãozinha para ele cumprir o projeto dele na sua vida. Ah, pastor, então eu vou ficar de braços cruzados? Não vou fazer nada? Deus vai fazer tudo? Olha, eu não estou fazendo apologia à preguiça, presta atenção.
Não ponha palavras na minha boca. Eu não estou fazendo apologia à preguiça. Você pode ficar, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você recebe uma promessa de Deus, isso não te dá direito, isso não te dá legalidade para você agir de modo precipitado. Fica no lugar que Deus te colocou. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Ele falou, Ele vai realizar o plano dEle na sua vida. Amém ou não amém, gente? Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer assim que Deus chega para o Douglas aqui, para a Juliana. Filma o casal 20 aqui, velho. Ó. Digamos que Deus chegue para o Douglas e para a Juliana. Vou esperar filmar esse casal bonito. Isso. Aí Deus fala assim: Douglas e Juliana, vocês abrirão uma igreja batista renovada na África. Já pensou, Douglas? Deus fala para vocês e para Juliana: vocês vão abrir uma igreja batista, uma filial da Batista Renovada lá no continente africano, no coração da África. Aí o Douglas, o que ele faz? Ele não é nada apressadinho, ele é calminho, fala pouco, né? O que o Douglas faz? Ele recebeu essa palavra de Deus. Aí amanhã ele vende tudo que ele tem e entra no primeiro avião para a África. Deus mandou ele fazer isso? Deus mandou ele entrar no primeiro avião? Deus falou. Não sei se falou, hein? Mas vai que está falando agora. Deus falou que teria um projeto para ele lá, mas Deus não falou que era agora. Ah, pastor, Deus falou para mim que eu vou trabalhar na empresa X. Aí você amanhã pede demissão do seu emprego e vai lá na porta da empresa X entregar o seu currículo. Quem mandou você pedir demissão? Não, mas Deus falou uma promessa, fez uma promessa. Ele não disse que o tempo de cumprir a promessa era agora. Vamos aprender com a história de Jacó. A gente tem sofrimento que não tem jeito, a gente vai passar. Tem sofrimento que é desnecessário. Você não precisa sofrer. Se você se mantiver na posição e no lugar que Deus te colocou, o Deus de Jacó vai cumprir o plano perfeito dele, e o tempo da sua alegria, o tempo da sua felicidade vai chegar em nome de Jesus. Amém, gente? Eu aprendo essa primeira lição. Muito bem, a segunda manifestação do Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? O livro de Gênesis me mostra que o Deus de Jacó é aquele que me capacitará a enfrentar todos os meus medos. Todos os meus medos. Qual era o grande medo de Jacó? Qual era o nome do grande medo de Jacó? Ele ia dormir, se caísse um copo no chão, ele pensava em quem? Esaú. Se um barulhinho acontecesse lá, ele pensava em quem? Esaú está chegando, ai meu Deus, Esaú. O grande medo de Jacó chamava-se Esaú. O grande medo que habitava a alma de Jacó chamava-se Esaú. Olha para mim, qual é o grande medo que habita a sua alma hoje? Pensa aí, qual é o grande medo que habita a sua alma hoje? Por exemplo, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo do futuro. O cara entra em crise quando ele pensa nos desafios do futuro. Tem gente que tem medo de falar em público, por exemplo. A mão começa a suar, fica nervoso, o joelho treme. Tem gente que tem medo do escuro. E quando eu penso nesse negócio de medo do escuro, medo de quarto escuro, tem gente que já tem 40 anos de idade, o cara ainda continua com medo do quarto escuro. Aí ele vai lá na loja, compra aquela lâmpada bem fraquinha assim, ó, põe lá no corredor, aí ele acende a lâmpada, ele fala assim: é para o meu filho não ficar com medo. É ele que está morrendo de medo, né? Por quê? Às vezes quando a criança, vamos reviver um pouquinho o nosso tempo aí de criança. Tem criança que é muito terrível, né, gente? Tem criança que é um anjinho, para não falar outra coisa, né? Tem criança que é terrível. Aí o pai fala assim: menino, se você não ficar quieto, continuar com bagunça, eu vou te jogar no quarto escuro. E o menino nem dá bola para o pai, continua. O pai, menino, se você não ficar quieto, eu vou te jogar no quarto escuro. E olha, tem um monstro lá, ele vai pegar você. O menino não dá bola. Menino, se você não parar quieto, eu vou te jogar no quarto escuro e tem um defunto lá, ele vai abrir os olhos, ele vai pegar você. E aí o menino vai ficando apavorado, aí ele bagunça de novo, o pai pega o menino e joga no quarto escuro.
Não tem nada lá, mas ele enxerga monstro, ele enxerga defunto de olho aberto, ele enxerga tudo, ele fica apavorado, não é? Aí na hora de dormir, ele fala assim: pai, pai, deixa eu dormir no seu quarto aí, pai, eu estou com medo, pai, por favor, pai, eu não quero, meu quarto está escuro. O que o pai fala? Fica no seu quarto aí, moleque, você já é homem, você é macho, você tem que dormir aí na sua cama, fica quieto aí. Aí o pai quer fazer uma médiazinha, fala: fica quieto. Mas eu vou cantar uma musiquinha para acalmar você aí, moleque. Fica quieto aí, vamos lá. Aí o pai chega lá no quarto. Já viveu essa experiência na sua casa? Não? Pai, mãe, primo, tio, tia, sobrinho. Aí você chega lá, o menino está com os olhos arregalados, com medo do quarto escuro. Aí o pai fala: vem cá, menino. Pega o menino e começa a balançar. Vou cantar uma musiquinha para acalmar você aqui, meu filho. Vem cá, filho. E o menino fica lá: ai, pai, canta mesmo, pai. Ai, eu estou apavorado, pai. Ai, eu estou com medo, eu estou com medo. Fica quieto aí, moleque. Vou cantar uma musiquinha para acalmar você. Aí o pai começa com toda aquela sensibilidade paternal, ele começa a musiquinha para acalmar. O moleque está com os olhos arregalados, assim, com medo. Vou cantar uma música, fica calmo, filho, vou cantar uma música, vai acalmar você, menino. Aí ele começa: boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino. O moleque arregala os olhos e fala: o quê? Boi da cara preta? Onde? Cadê? Agora que eu não vou dormir mais. Aí o pai fala: desculpa, filho, errei a música, errei, é outra. Pega o menino: dorme, neném. Aí o menino: essa aí é boa, essa aí eu gostei, essa aí tá me acalmando. Canta, pai, vai. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Aí o menino olha: hã? Quer dizer que a cuca vem pegar? Ele olha para o pai e fala: não é possível. Então, quando a cuca chegar, se eu estiver dormindo, eu estou lascado, né, pai? Pai, você está falando que a cuca vem pegar, e você está me fazendo dormir. Pai, você me ama mesmo? Você é meu pai ou é meu padrasto? Que negócio é esse? Lembra da música? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Aí o filho fala assim: meu Deus, papai sabe que a cuca vem. A cuca vem, ele falou que a cuca vem. Papai e mamãe sabem que a cuca vem. E ainda assim, um vai para a roça, o outro vai trabalhar. Quer dizer, papai e mamãe quer minha caveira. Papai e mamãe quer me entregar de mão beijada para a cuca. E aí o tempo passa, e tem gente que com 40 anos de idade ainda tem medo da cuca, ainda tem medo do quarto escuro. Meu irmão, olha para mim, qual é o seu quarto escuro? Qual é a sua cuca? Qual é o seu Esaú? Qual é o medo que está te paralisando? Olha, nesta noite o Deus de Jacó te diz: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. O Deus de Jacó te diz nessa noite: olha, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão e te digo: não temas, pois eu estou contigo. Irmãos, essa expressão não temas, sabe quantas vezes que ela aparece na Bíblia? 366 vezes, uma para cada dia do ano, e sobra uma ainda. Todo dia, quando você levanta e olha para o seu Esaú, olha para o seu quarto escuro, todo dia que você dá de cara com o seu medo, o Deus de Jacó te diz: não temas, não temas, não temas. Ah, mas o que é não temas? É a gente fingir que não tem medo? Quando Deus fala assim, não temas, Ele está falando para você não ter medo? Lógico que não. Deus sabe que o medo é uma condição do ser humano, todo mundo tem medo. Psicologicamente falando, o medo é uma defesa do psiquismo humano. O medo nos protege, até certo ponto o medo é benéfico. Por exemplo, quem que morre afogado? 99% é quem não tem medo. O cara, não, eu sei, eu nado bem, eu vou, e o cara vai para o fundão lá e não consegue voltar. Igual um dia eu quase morri assim. Fui lá para a praia de Ubatuba, lá, a Praia Grande, e eu postando corrida com os meus amigos, tudo da igreja. Nem tinha conhecido a Dani ainda, não ia nem casar.
fui nadando, fui até o fundo lá. Quando eu cheguei lá, não conseguia voltar mais, gente, o mar me puxando, não conseguia voltar. E aí eu tinha um amigo lá que me deu uma palavra de consolo, que fortaleceu a minha alma, que eu gritei assim: fulano, eu não estou conseguindo voltar. Ele olhou para mim e falou assim: eu não vou aí não, porque se eu for aí eu não volto também, tchau. E foi embora. Quase que eu morro lá. Por quê? Porque quem tem medo é precavido. Quem tem medo se coloca ali, tem um equilíbrio, e o medo até certo ponto ele é benéfico, ele nos protege. Agora quem não tem medo faz bobagem, né? Não, eu não tenho medo de nada. Então, todo mundo tem medo. O cara que fala que não tem medo, ele está tendo medo de admitir que tem medo. Todo mundo tem medo. Quando Deus fala assim, não temas, Deus está falando para você, não é para você fingir que você não tem medo, é para você segurar na minha mão e enfrentar esse medo que está dentro do seu coração. Caminha comigo, segura na minha mão e vai enfrentando o medo. Não estou dizendo para você negar o medo, não precisa ser hipócrita e mentiroso. Caminha comigo, segura na minha mão e enfrenta esse medo. Quando Jacó, olha gente, quando Jacó deixou de ser um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, e ele começou a andar com Deus, segurando na mão de Deus, teve uma hora que Deus capacitou Jacó a enfrentar o medo dele. Qual que era o medo de Jacó? Esaú. Um dia, quando Jacó deixou as trapaças de lado e começou a andar com Deus, Deus preparou um momento, o encontro dele com Esaú, e a Bíblia fala que os irmãos pularam, um no pescoço do outro, mas não foi para matar, para brigar, nada disso, foi para pedir perdão. A Bíblia fala que eles choraram um no pescoço do outro, e Deus curou, Deus cicatrizou as feridas que estavam abertas. Querido, eu não sei qual é o seu medo, mas eu sei que o Deus de Jacó é aquele que, se você segurar na mão dele e andar com ele, ele vai te capacitar a enfrentar esse medo que você está tendo hoje. Não deixe esse medo te paralisar, não deixe esse medo te petrificar, continua andando, porque uma hora dessas o Deus de Jacó vai preparar o momento e você vai enfrentar esse medo em nome de Jesus, amém? Terceira manifestação do Deus de Jacó, a Bíblia nos mostra lá em Gênesis que o Deus de Jacó é aquele que me fará justiça, apesar de todas as injustiças que já me foram impostas. Isso Deus fez na vida do filho do Jacó. Quem conhece a história bíblica sabe que eu estou falando do José, porque o Jacó, ele aprendeu a andar com Deus, e ele cometeu muitas bobagens na vida dele, até que ele aprendeu a andar com Deus, e aí o Jacó ensinou o José, o filho dele, a andar com Deus, e o José foi andando com Deus. Olha que coisa linda, quando você anda com Deus, você é abençoado, mas se você continua andando com Deus, o seu filho vai ser mais abençoado do que você. E se você perseverar em andar com Deus, o seu neto vai ser ainda mais abençoado. A sua geração, os seus descendentes serão muito abençoados porque você decidiu andar com Deus. O José não precisou cometer os erros do Jacó, ele aprendeu com o pai. Ele falou: não, eu vou andar com Deus. Só para você ter uma ideia, meu tempo já foi embora, deixa eu resumir aqui para você. 13 capítulos da Bíblia falam de José. Gente, não tem um pecado registrado. 13 capítulos, não tem um pecado. Esse moço, o José, o filho do Jacó, ele fugiu do pecado. Ele podia ter se prostituído, ele não o fez. Ele poderia ter se vingado, ele não se vingou. Ele poderia ter guardado a mágoa no coração, e ele não fez isso. Jacó escolheu andar com Deus. Agora olha que interessante, o José escolheu andar com Deus. Agora olha que interessante, mesmo andando com Deus, o José foi injustiçado. Primeira injustiça que ele sofreu foi lá na casa dele. Os irmãos de José o venderam, ficaram com inveja dos sonhos dele e o venderam. Aí José foi parar lá no Egito. Vocês lembram na casa de quem que ele foi parar? Na casa do Potifar. O problema é que o Potifar era casado com a Patifona, safada miserável. Era o Patife casado com a Patifa, né? A Patifona sem vergonha botou os olhos no José. Vou ter um caso com esse cara, ele é bonito demais. O que o José falou? Não, primeiro que eu sou temente a Deus, segundo que eu respeito o teu marido é meu patrão, ele confiou em mim todo o serviço da casa, depois dele sou eu que mando aqui, como é que eu vou trair a confiança do seu marido? O que a Patifona sem vergonha fez? Inventou uma mentira. Ah é? Você não quer ficar comigo? Socorro, socorro, o José está me pegando, ai meu Deus, começou a gritar, aprontou um escândalo lá, e ela mentiu, ela inverteu, ela
botou tudo ao contrário. Ela falou: olha, ela tentou agarrá-lo, e ela falou: ele tentou me agarrar. E o Potifar, patife, acreditou na patifona. Agora, cá entre nós, você acha que o José foi o primeiro cara que a patifona deu em cima? Meu irmão, ele não foi o primeiro, ele não foi o último. Eu costumo dizer, todo marido conhece a mulher que tem, toda mulher conhece o marido que tem, todo pai conhece o filho que tem. Às vezes, para não passar vergonha, a gente fala: não, meu filho é isso, é aquilo. A gente sabe que o nosso filho não é nada disso. Todo pai conhece o filho que tem. Você acha que o Potifar não conhecia a mulher que ele tinha? Você, meu irmão, que é mulherengo, você acha que está tudo certo, a tua mulher sabe que você é, viu, sem vergonha. Ela sabe. Se você é daqueles que quando passa uma mulher bonita, seu pescoço vai torcendo, ai, aí passa outra mulher bonita, ui, a sua mulher sabe. Sua mulher sabe, toda mulher sabe o marido que tem, todo marido sabe a mulher que tem. O Potifar fez de conta que o José foi o primeiro que a mulher dele deu em cima, para ele não passar vergonha diante dos amigos. Eu acredito na patifona. E aí o José foi para a cadeia, gente. Foi para a cadeia, virou carcereiro dos ratos, lá no meio da prisão do faraó. Quando ele estava lá, de repente, Deus deu para ele sabedoria, e o José interpretou o sonho do copeiro de faraó. Lembra? O copeiro-chefe, aquele que servia o vinho na taça do faraó. E aí o José falou para ele: velho, eu estou sendo injustiçado na minha vida, olha, sempre andei com Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, e olha, aconteceu tudo isso, mas Deus está me dizendo que daqui 3 dias, você vai voltar a servir o faraó, você vai pessoalmente servir o vinho na taça de faraó. Meu amigo, quando isso acontecer, lembre-se de mim, por favor, lembre-se de mim. O que o copeiro falou para o José? Que isso, mano? Fica sossegado, está comigo, está com Deus, mano. Ó, quando eu chegar lá, eu falo com o faraó, cara, você vai ser o primeiro nome que eu vou citar. 3 dias depois, aconteceu o que José falou, a revelação que Deus deu para José. O copeiro voltou a servir o faraó, foi restituído à sua posição de honra. O que o miserável falou do José? Nada, desgraçado, miserável. O cara não falou nada, esqueceu do José. E o José continuou mofando lá naquela cadeia. Irmãos, quando tudo parecia perdido para o filho de Jacó, quando tudo parecia um fim melancólico, ia morrer sozinho ali no meio dos ratos, naquela prisão suja, fétida, terrível, quando tudo parecia acabado, quem entra em cena? Quem entra em cena? O Deus de Jacó. O Deus de Jacó dá um sonho para o faraó fica perturbado com aquele sonho, e aí o faraó está almoçando, e o copeiro está lá, servindo o vinho dele. Aí o faraó fala assim: velho, hoje eu tive um sonho terrível, cara. Que sonho? Um sonho de umas vacas comendo outras vacas, um churrasco esquisito, não acabava mais, e agora ninguém sabe interpretar o meu sonho. O copeiro estava botando o vinho na taça dele e falou: mano, tem um cara lá na cadeia que pode interpretar o teu sonho. É verdade, liga lá para a cadeia. O faraó pegou o telefone e ligou lá para a cadeia. Ó, que ele ligou lá, o carcereiro atendeu. Quem é? É o dono do Egito. O que você quer? Ó, o negócio é o seguinte: eu tive um sonho doido aqui. É verdade que tem um prisioneiro aí que interpreta sonho? É verdade, manda esse cara subir aqui no palácio. O José sobe. Para encurtar a história, o José interpreta o sonho do poderoso chefão do Egito. Quando ele termina de falar o sonho do faraó, o faraózão olha assim para o José, bota a mão no queixo e fala assim: menino, eu gostei de você, menino. Não é que eu fui com a sua cara, rapaz. Eu fui com a sua cara. O que o faraó faz? Todo mundo conhece a história. O que o faraó faz? José, fazia tempo. Como é o seu nome? Meu nome é Zé. Zé, você vai fazer o seguinte: há muito tempo eu queria umas férias. Vou fazer o seguinte: eu vou para casa tomar sorvete e assistir sessão da tarde. Você cuida do Egito aí para mim? Pegou a chave do Egito, jogou na mão do José e falou: vou embora, não estou para ninguém, hein? Não me perturbe, vou dormir. Ah, já estou esquecendo. Ele volta, pega o anel dele. O faraó tinha um anel de autoridade, o anel que ele selava os decretos, as leis. Ele pega o anel de autoridade, bota na mão do Zé. O Zé não está entendendo nada, o filho do Jacó. O José, o faraózão vem, bota o anel de autoridade, fala assim: pronto, agora a autoridade é sua, o que você falar está falado, o que você mandar está dito e acabou, e se você falar vai acontecer, porque agora você é o dono do Egito. Eu vou tirar férias. E ele vai embora. Gente,
O cara estava lá no meio dos ratos, num só dia. O Deus de Jacó é aquele que tem poder de num só dia mudar a sua história e mudar a minha também. De manhã José ainda era um prisioneiro barbudo e mal vestido. De noite José era o dono do Egito, sentado no trono de Faraó. Irmãos, eu imagino um Josézão lá, sentado lá no trono do Faraó. Ele senta lá, ele fala: meu Deus, será que sou eu mesmo aqui? Meu nome é Zé da Silva, filho do Jacó. Eu virei o dono do Egito. O Egito era a maior potência do mundo na época. Eu virei o dono do Egito. Por quê? José teve uma experiência com Deus de Jacó. O Deus de Jacó é aquele que me fará justiça, apesar de todas as injustiças que já me foram impostas. E a coisa mais linda, isso não está na Bíblia, mas é um relato secular. Se você pesquisar, você vai ver que o Egito tinha um costume. Qual era o costume? Uma vez por ano, toda a corte de Faraó tinha que entrar no palácio e tinha que prestar honras ao rei e ao vice-rei do Egito. Então ficava o faraózão lá, poderoso, com anel de autoridade, o José do lado dele, vice-rei, com anel de autoridade. Aí não era ralé, era só os poderosos, os mais poderosos do Egito. Todos tinham os oficiais de Faraó tinham que fazer fila indiana, tinham que entrar. Estavam o José e o Faraó, todo mundo tinha que passar na frente do Faraó e falar: salve o poderoso rei do Egito. Aí eu olhava para o José e falava: salve o poderoso vice-rei do Egito. Todo mundo prestando honra, todo mundo. Gente, olha como Deus é fantástico. Quem que entra lá no fim da fila dos oficiais? Fala assim: o Potifar e a Patifona. Velho, os dois, o Patife e a Patifa, os dois entram lá. Se tivesse uma máquina do tempo para me transportar, eu queria ir nesse dia. Eu queria sentar lá, ficar de camarote assim, assistindo a Patifona sem vergonha, que chega lá, ela tem que olhar nos olhos daquele que ela injustiçou, nos olhos daquele que ela tentou destruir. Vou acabar com a sua vida, miserável. Você não quer ficar comigo? Eu vou arrebentar a sua vida. Eu sou poderosa. Ela tem que olhar para aquele que ela tentou destruir. Ela tem que beijar a mão dele e tem que falar assim: salve o poderoso vice-rei do Egito. Meu irmão, o Deus de Jacó é aquele que sabe fazer justiça, apesar de todas as injustiças que nós já sofremos na nossa vida. E o Deus de Jacó manda dizer para você nessa noite: aquilo que você acha que passou batido na sua vida, aquela injustiça que você fala assim: olha, passou, Deus não viu. Deus manda dizer que essa injustiça não passou desapercebida. Não passou desapercebida. Agora, o Deus de Jacó também manda te dizer uma coisa: você quer ver a minha justiça na sua vida? Então você vai ter que confiar em mim de verdade. Porque a gente fala que confia na justiça de Deus, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai lá e paga o mal com o mal. Agora que eu estou por cima, eu vou lá e falo o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que não devo. Então o Deus de Jacó manda falar para você hoje: você vai falar, filho? Então eu vou me calar. Você vai se defender, filha? Então eu não te defendo mais. Você vai botar o teu time em campo? Então eu vou tirar os meus anjos de campo. Porque ou você confia na justiça do Deus de Jacó, ou você faz justiça com as próprias mãos. Pergunta para o seu vizinho aí: qual que você vai escolher? Eu te aconselho a colocar a sua causa nas mãos do Deus de Jacó, na hora certa. Que coisa linda, irmãos. José não tem que dizer José não tem que se defender. Você tem um Deus que sabe fazer justiça e você não tem que fazer nada. Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Na hora certa Ele vai fazer justiça a você. Amém? E para a gente terminar, a quarta manifestação aqui do Deus de Jacó, lá em Gênesis: o Deus de Jacó é aquele que usa as próprias perdas que eu sofro para me levar a viver uma grande virada. Lembra quando José foi vendido lá em Gênesis 37? A Bíblia fala que o José foi vendido por uma caravana de ismaelitas. Quem eram esses ismaelitas? Depois você lê o texto com calma, Gênesis 37. Lá fala que os ismaelitas eram mercadores, irmãos. Eles eram comerciantes, vendiam de tudo. O texto diz que eles vendiam essências,
vendiam perfumes, bálsamo, mirra, todo tipo de essência, mercadorias. E aí eles compraram José e levaram José junto lá na caravana. José virou mais uma mercadoria que seria vendida no mercado municipal do Egito. E José está como escravo, sendo levado agora pela caravana dos ismaelitas. Na cabeça do José, essa caravana é a caravana dos sonhos perdidos, é a caravana dos sonhos interrompidos. Lembra que Deus deu sonhos para José? Deus tinha dado sonhos para ele. O José agora está sendo levado numa caravana como escravo. O José, ele está sendo levado, ele está falando assim: Deus esqueceu de mim, Deus me deu sonhos, mas eu estou sendo levado como escravo, os meus sonhos estão ficando para trás, os meus sonhos estão morrendo. José acha que é o sonho, que é a caravana dos sonhos perdidos. Irmãos, 13 anos depois, quando José se assenta no trono do Egito, ele lembra daquela caravana. Com 17 anos, ele foi levado como escravo. Com 30 anos, quando ele senta no trono do Egito, ele se lembra daquele dia triste. E aí Deus fala com ele: lembra, filho, você achou que aquela era a caravana dos sonhos perdidos? Pois eu digo para você que aquela era a minha caravana. Fui eu que trouxe você aqui para o Egito. Eu tinha um plano perfeito para você aqui no Egito. Você tinha que aprender a cultura do Egito, você tinha que aprender a língua do Egito. Eu tinha uma posição de honra para você aqui no Egito. Eu usei aquilo que parecia uma perda, eu usei para promover uma grande virada na sua história e na sua vida. É como a história, gente, daquele homem que sofreu um naufrágio. Foi o único sobrevivente. O cara sofreu um naufrágio, todo mundo morreu, e aí ele foi parar numa ilha deserta. Aí todo dia ele levantava, construiu uma cabaninha lá com muita dificuldade. Todo dia ele levantava e falava: Deus, manda um navio, manda um avião para cá. Mas aquela ilha não era rota de navio, não era rota de avião, não era rota de nada. E todo dia ele ia na praia e ele falava: Deus, manda alguém, e ninguém aparecia. Um dia pegou fogo a cabana do cara. A única coisa que ele tinha era a cabana. Tudo que ele tinha para sobreviver estava lá dentro. Quando ele viu a cabana, ele estava longe. Quando ele viu a cabana pegando fogo, ele se desesperou. Ele falou: Deus, além do Senhor não mandar ninguém para me salvar, o Senhor ainda deixa queimar a única coisa que eu tenho aqui para sobreviver. E aí ele olhava e via aquela fumaça enorme subindo, e ele dizia, ele ficou com raiva e falou: Deus, cadê o Senhor? Eu só estou vendo essa fumaça que sobe, eu não estou vendo a tua mão. Ele ficou com tanta raiva que ele dormiu ali na praia, dormiu na areia. No dia seguinte ele acordou com o estrondo de um navio. Aí veio um bote, pegou ele, o levou para o navio. Já dentro da embarcação, ele perguntou para o capitão: capitão, tira uma dúvida, como foi que o senhor me encontrou aqui nessa ilha? E o capitão achou estranha a pergunta dele e falou: meu filho, como? Ué, eu vi o teu sinal de fumaça e eu vim aqui te buscar. Eu estava longe, mas você mandou um sinal de fumaça tão intenso e tão poderoso que não tinha como eu não enxergar esse sinal. E na hora ele se lembrou da cabana dele pegando fogo, e ele reclamando com Deus, que Deus não estava fazendo nada por ele. E aí ele entendeu que o Deus de Jacó é aquele que usa uma perda que eu estou sofrendo. Eu não entendo isso na hora, mas o Deus de Jacó usa uma perda que eu estou sofrendo para produzir uma grande virada na minha história e na minha vida. Querido, eu quero dizer para você nessa noite que o Deus de Jacó é o seu Deus também. E a única coisa que você precisa fazer para você viver essas aventuras, essas experiências com Deus, sabe o que é? É se agarrar com Ele. Lá em Gênesis 32, a Bíblia diz que Jacó fez a família dele atravessar o ribeiro do Jaboque. Era um valezinho, tinha um ribeirinho no meio. Ele fez os filhos passarem, os servos passarem. Ele ficou sozinho aquela noite no vale do Jaboque. Depois você lê Gênesis 32. E ele ficou sozinho lá. O que ele ficou fazendo? Murmurando, reclamando? O que ele fez, gente, a noite inteira? A Bíblia diz que ele ficou lutando com o anjo do Senhor a noite inteira. Veio um anjo de Deus, ele ficou lutando com o anjo a noite inteira. E quando ele já não tinha força mais para lutar, sabe o que o Jacó fez? O Jacó se agarrou ao anjo, e o Jacó falou assim: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu preciso da tua bênção na minha vida. Se você quer ter experiências com Deus de Jacó, você precisa se agarrar com Ele. Olhe para mim, talvez você conheça o Deus de Jacó,
Talvez você já entrou numa igreja tantas e tantas vezes, já ouviu pregações e pregações, mas você ainda não tem uma vida de intimidade com o Deus de Jacó. Você ouve o Deus de Jacó pelo que o pastor fala, pelo que o outro fala. Você tem se agarrado a pessoas. Só que tem um porém. As pessoas não podem ir com você. As pessoas não podem estar com você nos momentos difíceis da sua vida. Só tem um que pode estar com você em todos os momentos. Sabe quem é? É o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Você pode sair daqui nessa noite, engavetar essa palavra e esquecer dela. Ou você pode sair daqui e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu vou buscar ao Deus de Jacó como eu nunca busquei na minha vida. Porque Deus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se você tomar a decisão de andar com Deus, quando você menos esperar, o Deus de Jacó vai se manifestar na sua história, e vai fazer tudo isso que a gente viu aqui. Vai fazer justiça, vai transformar perdas em bênçãos, em vitórias. Mas isso não vem de mão beijada. Você tem que escolher andar com Deus. Eu queria que você tivesse um minutinho agora, para você falar com esse Deus Todo-Poderoso. Queria que você tivesse a oportunidade de falar para Ele: Senhor, eu já ouvi tantas vezes a teu respeito, mas eu confesso que eu te conheço só de ouvir falar. A partir de hoje, eu quero andar com o Senhor. Não é religiosidade, não é filosofia, é vida com Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou pedir que Deus dirija a minha vida. Antes de tomar qualquer decisão, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou me agarrar ao Deus de Jacó, porque eu sei que Ele é poderoso para mudar a minha história. Você crê nisso, querido? Está disposto a buscar o Deus de Jacó? Ele é o seu Deus, amém? Olha para o seu vizinho agora, fala para ele assim: não tenha medo dos desafios da vida, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Preciso de uma bênção, não vou resistir. Senhor, eu não vou sair daqui. Eu saio quando o Senhor me tocar. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Eu preciso.
nos agarramos a Ti, Senhor. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo me tocou e abençoado ele foi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar. A unção de Deus sobre ti, sobre ti. Preciso. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Vem tocar, Senhor. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Diga a unção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não. Deixa o Senhor te tocar, te tocar. Nada. A unção de Deus sobre mim, sobre mim, sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair. Toca, Senhor, então. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre ti. A unção de Deus sobre